O governo deve apresentar amanhã as novas regras de renegociação das dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Numa entrevista ao vivo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fala sobre a novidade e explica como os débitos poderão ser revistos. O ministro também comenta um novo valor do piso salarial dos professores da educação básica. Veja quantas pessoas devem ser beneficiadas e saiba que a medida pode parar na justiça. A entrevista do ministro é para a Voz do Brasil e você acompanha essa conversa que é ao vivo a partir de agora. Veja aí. Voz do Brasil com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade. A gente conhece bem o alcance do nosso programa Voz do Brasil. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nesta oportunidade. Ministro, então vamos começar com essa novidade, né? A entrevista com essa novidade, a divulgação do resultado do Enem. Por que o Ministério fez essa antecipação? Olha, primeiro que hoje é um dia festivo, que o INEP, que é o responsável pela prova, pela organização, hoje nós comemoramos e lançamos o selo dos 85 anos de existência do INEP. E o INEP é uma das grandes joias que nós temos no MEC como vinculada, porque ele tem um trabalho excepcional, uma vez que ele prepara todo o conhecimento técnico para que as políticas públicas possam ser implementadas. Então, ele cotiza os dados, eles pesquisam, veem como está a situação da educação e a gente pode tomar providências executivas. Então, o senhor pode falar por que houve essa antecipação, ministro, da divulgação do resultado do Enem? Posso. Pela competência das pessoas que estavam lá. Eles conseguiram, eles dão um prazo que está dentro do cronograma e eles, então, simplesmente conseguiram alcançar e perguntaram para mim, o que nós fazemos? Ficamos? Não, já tem possibilidade. Nós diminuímos 2 dias de ansiedade no coração de milhões de estudantes brasileiros. Certo, ministro. Então, quais são os próximos passos aí para os estudantes? As notas do Enem são uma porta de entrada aí para uma série de políticas do Ministério, não é mesmo? É verdade. Agora abre, logo nós devemos ter no site a oportunidade de verificação pelo SISU, aí entra questões do FIES, do ProUni e outros programas mais que todo aluno, todo estudante pode ter acesso de maneira muito rápida no site do INEP. Ministro, recentemente o governo estabeleceu o novo valor do piso salarial para os professores da educação básica. Qual que é a importância desse reajuste? Eu creio que eu tenho reforçado isso, embora seja uma decisão muito pessoal do nosso presidente. Ele me perguntou qual era o máximo e quanto que poderia ser. Eu falei, era o máximo, porque os professores de educação básica têm sido uma classe que não tem sido muito privilegiada no nosso país e eles estão envolvidos com o alicerce da educação. Ninguém é alguma coisa em termos acadêmicos se não começar lá do alicerce, que é aprender a ler, escrever e coisas do tipo. Então, nós estamos, na verdade, fazendo uma declaração de valor para os professores das instituições públicas que cuidam dos nossos filhos. E, ministro, quantos professores podem ser beneficiados aí com esse novo piso? O cálculo que a gente faz dos ativos é cerca de 1 milhão, um pouco mais de 1.700.000 professores. Existem alguns estados, só para complementar a pergunta, que faz uma vinculação aí por lei estadual do piso do salário do ativo com o inativo. Se for o caso do seu estado que me ouve, que houver isso, tudo indica que esse aumento alcance os inativos, os aposentados também. E, ministro, como é que o Ministério chegou a esse valor de R$ 3.845,63? A grande vantagem de ter uma lei anterior que já disciplinava a questão foi que mesmo esse ano, que é um ano que alguns falam que é um ano eleitoral, que as coisas vão acontecer, mas não é verdade. O que acontece é o seguinte, essa lei
lei, essa previsão é legal, já estava tudo organizado e já vem sido aplicado em anos anteriores, né? Então, esse é o valor da variação do valor aluno que o Fundeb vai repassar. Então, a vinculação do aumento tem a ver com o Fundeb e com o valor que o Fundeb vai ser acrescido nesse ano. O critério principal é o Fundeb? É o Fundeb, é o valor, é a diferença que tem de aumento sobre o Fundeb. Isso é um marco importante para o Fundeb, então, né, ministro? Muito, muito importante. Porque o Fundeb, ele passa agora a ter um status de constar na Constituição, né? Agora não é mais uma lei, ele faz parte da nossa Constituição e ele teve um acréscimo, uma escada. Começamos em 10%, o ano passado a contrapartida do governo foi 12,5% e esse ano já estamos em 15%. Quer dizer, a cesta de impostos que o ente federado recolhe, a União, a federação, ela coloca mais 15% sobre isso. Então, é um valor que a tendência, a lei, melhor dizendo, não a tendência, ele vai chegar a 23% no futuro próximo. Ministro, o senhor tem dito aí, repetido, que 2022 é o ano dos professores. Como é que vai ser o trabalho esse ano para recuperar os impactos da pandemia sobre a educação e também pela categoria? É exatamente isso que eu tenho falado. Por quê? Porque eu acho que esse ano tem que ser um ano que nós começamos com uma boa notícia para todos os professores, porque eles vão ter que se esforçar mais, porque os alunos tiveram uma perda muito grande, não por falta do governo. Eu insisti para que a gente pudesse observados os protocolos sanitários, as aulas pudessem voltar, mas alguns não quiseram voltar. Os alunos perderam muito, sobretudo alunos das escolas públicas. Então, esse aumento aos professores das escolas públicas é um incentivo para que eles se dediquem mais ainda nesse período para recompor o conhecimento que os alunos perderam. Falando em aulas, ministro, em muitos lugares o ano letivo já começou e no modelo presencial. Como é que o senhor avalia esse retorno e se existe alguma orientação do Ministério em relação a essas aulas presenciais? Não, na verdade, nós ainda continuamos aí com essa nuvem da epidemia, né, da pandemia, enfim, e naturalmente os cuidados sanitários eles terão que ser observados, mas eu creio que já é tempo da gente voltar. A maior parte dos professores já foram vacinados, os pais vacinados, algumas crianças até mesmo, algumas crianças foram vacinadas, que eu não gostaria de discutir esse tema, mas eu creio que nós temos segurança sanitária para poder retornar às aulas presenciais. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior. O governo anunciou também a possibilidade de renegociação de dívidas com o FIES. A expectativa é que amanhã sejam apresentadas as regras para essa medida. Como é que ela vai funcionar? Amanhã nós vamos poder delinear, junto com os parceiros bancários, que é a Caixa e o Banco do Brasil, questões relativas ao FIES. Hoje nós temos um total de 38,6 bilhões de dívida de FIES. É muito dinheiro. Então a gente sabe que alguns não pagam porque não podem, ou na pandemia ficaram desempregados. Essa foi a sensibilidade que nasceu, na verdade, por incrível que pareça, alguns que falam sempre. O Paulo Guedes, ele foi um dos que foram um dos inspiradores dessa questão. Ele veio, conversou comigo e eu adotei a ideia que a gente poderia ajudar aos estudantes que quem vai ao FIES é quem não tem condição, não tem o pai nem a mãe para pagar, não tem um emprego. Então ele vai e empresta o dinheiro para pagar depois. Só que ele fica desempregado no meio do caminho. Como é que ele vai poder pagar essa conta? Porque se ele sai de lá devendo, o nome dele já fica com uma glosa aí no CPF dele para fazer qualquer tipo de empréstimo ou qualquer coisa comercial. Então, hoje, nós estamos nessa condição e, pelas contas que nós fizemos, será possível atender, num primeiro momento, aqueles que estão no CAD único. São pessoas que são consideradas pessoas carentes, né? Vamos
essa palavra, que não tem condição nenhuma, elas recebem ajuda, esses são os primeiros, e eventualmente alguns outros vão ser acrescidos. Quem vai mais receber na negociação um tipo de abono, não é um perdão de dívida, é uma renegociação, serão os do CAD único, em torno de 92,5%, e os outros também podem ter, fazendo aqueles que estão há mais de 365 dias devendo. Então, gente que está 1 ano sem pagar, eu quero crer que não é porque não quer pagar, é que não pode pagar. Então, isso muda. E quem já pagou, graças a Deus que teve condição de honrar, mas teve gente que não conseguiu. Então, é esse que é o caso. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro adiantou detalhes sobre a renegociação de dívidas estudantis e falou sobre o novo piso salarial dos professores da educação básica. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.